ESPM é uma escola que pensa e ensina diferente. Que cria profissionais que farão a diferença. Mas não foi fácil alcançar tudo que a escola conquistou nesses mais de 60 anos. Mas tem algo que marca essa trajetória vencedora, é a vontade de oferecer o melhor todos os dias. Surpreendendo e inovando. Formando profissionais que saem prontos para transformar o futuro. Hoje, além das unidades São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e Educação à Distância, conta com grandes parcerias em todos os cantos do planeta. As melhores, é claro. Mantendo sempre nosso padrão de excelência. Essa excelência, que começou com publicidade e propaganda, hoje se estende para administração, design, relações internacionais e jornalismo. E agora para o mais novo curso de graduação, Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão, curso inédito e inovador. Pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, cursos em company, curso de férias. Completam o portfólio para quem quer aprender com o que há de melhor no mundo da gestão, comunicação e marketing. Escola de gente feliz. Escola de gente feliz. Escola de gente feliz, que acredita em um futuro de realizações. E a confirmação de uma constante transformação. ESPM. Quem faz, transforma. Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Vai ter Copa! Excelente tarde para você, estamos no ar ao vivo pela Rádio ESPM, agora 3h45, está no ar o programa Vai Ter Copa. E hoje nós estamos aqui muito felizes porque estamos recebendo mais um convidado especial, né? Que eu já vou apresentar, mas quero dizer que a cobertura da Copa do Mundo 2018 é um projeto muito especial aqui da Faculdade ESPM, é um projeto experimental dos alunos de jornalismo, trazendo toda a cobertura da Copa do Mundo. Então nós vamos ter todas as narrações de jogos, programas especiais. Vai ser algo muito legal mesmo. E você está ao vivo agora, 3h46. Quero aproveitar para divulgar aí, dizer que nós estamos através do site com o nosso programa ao vivo. E você pode clicar ali na aba, logo no site, que é radio.espm.br. Você tem 2 canais. Você clica em ver ao vivo, assistir ao vivo, e você consegue acompanhar aqui tudo que está rolando dentro do estúdio da Rádio ESPM, porque a gente tem 4 câmeras e isso é muito bom. Outra coisa, nós estamos numa live ao vivo no Facebook, então quero agradecer você que está aí conectado com a gente no Facebook e pedir para você fazer a sua pergunta, tirar suas dúvidas, fazer os seus comentários e divulgar essa live também, viu? Não só os alunos de jornalismo aqui da Faculdade ESPM, mas como toda a galera do Brasil todo. Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um programa e hoje nós temos convidado especial, gente. Hoje o nosso convidado tem uma super história, viu? Uma história bacana no futebol, e você sabe que o programa Vai Ter Copa traz sempre um convidado especial para a gente debater um pouquinho sobre as expectativas da Copa do Mundo, sobre os jogadores, as seleções, e tem que ser sempre alguém que está inserido nesse meio, né? Que conhece um pouco de futebol, e esse cara conhece bastante. Está aqui do meu ladinho e ele já vai dar um oi, ele não vai entregar a voz dele agora, tem um vozeirão, viu? E vocês já vão conhecer. Ele é o Sérgio Soares. Poderíamos dizer que ele não é mais o atual técnico do Santo André. Acabou de sair, me parece, assim, um furo de reportagem, a gente está sabendo disso assim meio que de última hora, mas faz parte da história do Santo André, do time, né? Quando jogador, ele atuava pelo meio-campo, jogou em diversos clubes brasileiros, jogou no Juventus, Guarani, Palmeiras, onde teve uma passagem muito especial, jogou também fora do país, na Arábia, no Japão, e ele vai contar um pouquinho pra gente mais sobre isso. Como técnico, ele já treinou equipes brasileiras como Juventus, Ponte Preta, Paraná, Atlético Paranaense, Avaí, Ceará, Bahia e Goiás. Ele vai confirmar tudo isso pra gente daqui a pouquinho, e treinou também um time estrangeiro do Japão. Estamos recebendo hoje o ex-jogador e técnico também, Sérgio Soares. Seja muito bem-vindo, Sérgio.
Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Amanhã ou depois nós estaremos juntos, com certeza, que todos serão grandes jornalistas, né? A gente vai cornetar um pouquinho, que eu sei, que faz parte, né? Mas vai ser uma convivência sadia. Eu espero que vocês cheguem lá rapidamente, e hoje é um prazer estar aqui com todos vocês. Que bom, seja muito bem-vindo, a gente agradece a sua presença aqui. E olha, programa Vai Ter Copa também tem que tocar um pouquinho de música, né, gente? A gente vai tocar uma música agora e logo na sequência a gente volta com muito mais pra você. Não sai daí, divulgue as nossas redes sociais. Tá no ponto, Afonsinho? Não tá, não tem problema então. 3h48, vamos apresentar a equipe que tá aqui no estúdio comigo. Eu não tô sozinha, né, gente? Tem um grupo aqui muito bacana de estudantes de jornalismo, que eu posso dizer, já são jornalistas também. E eles vão se apresentar do meu lado esquerdo. Quem está presente? Ó o vozeirão. Mário Garcia. Difícil falar de semestre porque eu tô um pouco no quarto, um pouco no segundo. Pra quem não sabe. Já fiz outra faculdade aqui na SPM, agora é meu segundo curso, então estou me adequando à grade aí toda. Você tá há quantos anos aqui? Ixi, entrei em 2012. Tem tempo. Que bacana. Boa tarde, aqui é o Lucas de Abreu, eu sou do terceiro semestre, caminhando pro quarto com todas as forças. Que coisa boa, hein, Lucas? Ansioso, né? Sim, vamos aí sem nenhuma DP e rumo à Copa. Né? Rumo à Copa sem nenhuma DP, o que é melhor. Vamos lá. Quem mais? Boa tarde, Vivi. Boa tarde. Eu sou Bruno Bortolo também, da sala do Lucas, do terceiro semestre, caminhando para o quarto também, sem DP, se Deus quiser. Que coisa boa. É isso aí, vamos que vamos. Eu sou o João Paulo Lopes, quarto semestre, caminhando pro quinto, sem DP também, se Deus quiser. Tamo junto aí, vamos seguir esse programa louco. Eu sou Viviane Leizos, também sou estudante de jornalismo, segundo semestre. E estamos aí, ainda não sei se eu tenho DP ou não, gente. Tô na fé, ainda na esperança. Sexta-feira eu vou ficar sabendo de tudo. Mas olha, lembrando a você mais uma vez que a gente tá com um programa ao vivo, vamos até às 5 horas da tarde, recebendo um convidado especial hoje, o ex-jogador Sérgio Soares, com a passagem brilhante por vários times. Ele vai contar um pouquinho sobre a expectativa da Copa do Mundo. E agora a gente vai de música. Na minha frente aqui, nós temos o nosso técnico. Ele todo lugar tem que ter um técnico, né? Tem um técnico aqui também. Afonsos, mais conhecido como Afonsinho, ele que comanda todos os botões aqui, todos os computadores. E agora a gente vai de música rapidamente. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé. Vai ter Copa! O Vai Ter Copa está no ar. Boa tarde para você, 3h52. A gente não vai ouvir a música toda porque aqui não é um programa musical, gente. É um programa de entrevistas e é um programa de Copa e de jogo e de futebol. Projeto experimental aqui dos alunos de jornalismo da Faculdade ESPM São Paulo. Agradeço você que está na live, você que está no site, e vamos para a rodada de perguntas. Sérgio, tá preparado? Vambora, viemos aqui para isso. Você já deu muitas entrevistas na vida? Bastante, são 19 anos de carreira como atleta, mais 14 como treinador, por aí você imagina o tanto já que
que já tive à frente de vocês, jornalistas, enfrentando. Não é fácil não, essas feras. Isso que eu ia te perguntar, aproveito para perguntar como é que é essa relação aí, jornalista e técnico. Não, eu te digo assim que a minha relação ela é sempre muito boa, né? Independe da situação que eu vivo dentro do clube ou o momento que você vive. Né? O jornalista faz a sua pergunta, às vezes é uma pergunta pertinente que você tem que ter tranquilidade para responder. A minha postura é sempre a mesma e depende da situação. Né? Ou estando bem, ou estando passando por momentos difíceis. Né, eu procuro manter a serenidade para poder responder com tranquilidade. É isso que faz você ter um bom ambiente. Porque você vai perguntar. Em algum momento eu vou responder. Em outros momentos eu vou responder o que eu quero. E assim vai a e relação. E assim caminhamos. Que legal. Sérgio, eu queria te perguntar, quando que você decidiu ser técnico? Né, você, lógico, jogava, mas você já tinha gostava mais desse olhar tático? Já tinha uma coisa, você se sentia um pouco diferente em relação aos outros nisso? De você ter uma visão tática mais apurada? De onde surgiu essa ideia? Olha, eu pensei em ser treinador quando eu jogava ainda em 92 na Arábia Saudita. Eu vou te explicar o porquê. Não foi nem a questão tática. Né? O Candinho me levou para a Arábia, para o Hilal, né? O time que estava atrás do Fábio. Eu joguei no Hilal 2 anos e meio. E o Candinho foi para a seleção, saiu do Hilal, foi para a seleção da Arábia. E o Hilal é um time grande na Arábia Saudita e serve jogadores da seleção saudita. E aí o Candinho perguntava de alguns atletas: Sérgio, o que você acha desse fulano? Acha desse? Sérgio, não sei o que. Eu falava e saía a convocação, os caras estavam convocados. E aí a partir dali eu entendi que, falei, pô, isso aí tô gostando, hein? E aí eu comecei a pensar, então eu comecei a pensar em ser treinador a partir de 92. Aí sim eu comecei a ter um olho mais tático, né, para o treinador, para começar a ter um entendimento, né, fazer leitura de jogo, porque eu queria à frente ser treinador. Então tudo aconteceu quando eu estava na Arábia, né, com relação a convocações, não foi nem aspecto tático. E aí a partir disso, fui olhando, tive treinadores interessantíssimos, trabalhei com o Vanderlei, que é a minha referência, né, o Candinho também o é. Né, trabalhei com o Lazzaroni, trabalhei com o Antônio Lopes, né, tudo isso no Al Hilal da Arábia Saudita. E eu fui tirando um pouquinho de cada treinador, né? E lógico, tendo a minha identidade, com certeza. Mas sempre todos os meus trabalhos, todos os clubes que eu passava, eu olhava a questão tática para você fazer uma leitura, a questão de treinamento, a questão de postura do treinador para com o grupo, na maneira de gerir o grupo. E aí, dali de 92 para frente, aí foi assim que nasceu, né, o coisa treinador foi aflorando, que é hoje. né? É, exatamente. E Sérgio, eu queria entender também a relação sua atual com o Santo André, se você acabou de sair do comando da equipe, e queria saber também se você treinou o Ceará, o Bahia, o Goiás, teve uma passagem relâmpago pelo Goiás, 19 dias, certo? Ali foi férias remuneradas. Eu queria saber qual equipe você carrega um maior carinho, assim, você tem uma paixão, não sei. A verdade é assim, a todas as equipes que te deram oportunidade, eu sou grato. Né? No caso do Santo André foi onde eu comecei como treinador. Né? No caso do Juventus foi onde eu comecei como atleta. Né? Onde eu tive a minha primeira experiência no profissional. Comecei com 15 anos, fui à seleção paulista, seleção brasileira. Né? Então o Juventus eu sou extremamente grato. Né? E o Santo André também, porque na transição foi o Santo André que me oportunizou para que eu me tornasse um treinador. E lá eu tive grandes conquistas, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, né, que eu tava conversando aqui, pô, roubaram a gente, hein, Sérgio? Que é fato. Né? E o Ceará foi um clube que eu tive, assim, em termos de torcida, né, foi um clube que eu fiquei muito mais tempo, né, onde eu tive a minha experiência, onde eu comecei a criar a minha casca, que a verdade é essa, foi a minha casca para me preparar para hoje eu digo que eu estou pronto para dirigir um grande clube de futebol brasileiro. Foi o Ceará que me oportunizou isso daí, né? Um clube com uma torcida imensa, né? Trabalhei no Ceará um ano e meio, 2 meses, aí voltei, fiquei mais 10 meses. Então foi um clube, eu joguei final de Copa do Nordeste com 62 mil pessoas, né? Sendo 60 mil era torcedor do Ceará, do meu clube, né? Então essa experiência, o Ceará, eu sou grato ao Ceará por isso, porque ele me preparou, né? Me preparou, a pressão, é rádio o dia inteiro, é televisão, todo mundo falando, né? Cobrando, torcida cobrando. E a gente lá em Fortaleza, lá no Ceará, a gente tem um carinho imenso, a torcida gosta muito. Fusão, né?
em Vozão, né? Tá aí uma situação difícil no Brasileirão, a gente torce para que se recupere. Então o Ceará é um clube que eu tenho o maior carinho, né? Então eu te digo que o carinho que eu tenho pelos clubes é Juventus, Santo André, Ceará, com certeza esses clubes eles têm um diferencial dentro do meu coração. Entendi. E você não tá mais no comando da equipe do Santo André? Não, eu saí porque o Santo André vai disputar a Copa Paulista, né? O torneio que começa agora em agosto, e eu tenho outros projetos, outras ambições. Ah, entendi. Ô Sérgio, desses técnicos que você citou, que você falou que é a referência ao Vanderlei Luxemburgo, né? Tem algum, talvez ele, teve algum técnico em especial que marcou sua carreira e por quê? Quem marcou minha carreira em especial é o Candinho, né? Porque o Candinho me subiu pro profissional e a postura do Candinho como treinador, ela é fantástica, né? De comandar, né? É um cara muito sério, né? Tudo que eu vejo num profissional para gerir o seu grupo, para comandar, o Candinho tem, né? E ele comandava um grupo naquela oportunidade, vocês são jovens, vocês não vão lembrar, né? O Juventus montou um super time naquele ano. Levou o Rocha, que veio do Palmeiras, levou o Juninho Fonseca, que ia disputar a Copa do Mundo em 82, o Reinaldo Xavier, que veio do Palmeiras, Heriberto, tinha vários jogadores que tinham vindo de time grande para jogar no Juventus. E o Candinho comandou essa equipe, tanto é que o Juventus foi 5º colocado naquele ano no Campeonato Paulista. Então a postura que o Candinho adotou, isso me fez ele ser a minha referência como treinador. O Vanderlei é a minha referência como no aspecto tático, né? O que o homem enxerga é um absurdo, né? Eu joguei no Palmeiras em 96, que o Vanderlei era o treinador, e naquela época o Campeonato Paulista tinha parada técnica 3 minutos, e naqueles 3 minutos o Vanderlei arrumava o time. Tudo bem que o time também era um absurdo, né? Rivaldo, Djalminha, Miller, Luizão, Cafu de um lado, Júnior do outro. O time era um animal, né? Mas o Vanderlei conseguia ajustar. Mas a minha referência, sem dúvida nenhuma, pela postura, é o Candinho. Ô Sérgio, você falou agora do Santo André, que é um time que você tem muito carinho e tal, e você, eu acredito que tenha muita identificação com o Santo André, com esse clube. E hoje, eu acho que é bem difícil você ver esses ídolos nascendo no em clubes brasileiros, tanto com os técnicos como os jogadores. Por exemplo, se pegar o caso do Santo André, um Sandro Gaúcho. Sim. É difícil, que é um dos maiores ídolos, é difícil você ver isso no futebol brasileiro. Você sente falta disso? A gente sente falta, mas é a atualidade, é o que acontece na atualidade do futebol brasileiro, né? Você não tem a continuidade, hoje você muda muito rapidamente, né, de clube, aí você não consegue ter essa identificação. Eu fiquei no Santo André no primeiro ano, 2 anos, direto. Eu joguei em 2001, saí, voltei em 2003 e só fui sair do Santo André em 2005, né? Então você cria uma identidade, né? Essa identificação. Hoje não tem isso, os atletas saem muito cedo. Nós estávamos falando aqui nos bastidores do Rodrigo, menino do Santos, né? Ele tem identificação com o Santos por estar na base, mas profissionalmente é pouco, né? Ele poderia ser um ídolo da torcida do Santos, e isso a gente não consegue pela questão que se muda muito rapidamente de clube. Então você não tem essa identificação. Eu acho que seria, né, importante ter isso, manter como se tinha antigamente, né? Vocês são jovens, né? Antigamente o cara ficava no clube. O que vocês viram de Rogério Ceni e de Marcos, isso não acontece. Antigamente acontecia muito, mas em função também da lei do passe, né? Antigamente tinha a lei do passe, o atleta ficava preso no clube, era obrigado a ficar no clube, né? Agora com a lei Pelé você pode mudar, você tem essa facilidade de mudar, e aí acabou que atingindo isso daí, você não consegue ter essa identificação. Então precisaria ter, eu acho que seria importante, mas em função do momento as coisas não acontecem. Não, e se você pegar o Neymar, por exemplo, né? O Neymar ainda chegou a ficar uns 3, 4 anos aqui no Santos jogando bem. Agora o Vinícius Júnior, por exemplo, não deu nem tempo de, assim, lógico, as pessoas gostaram dele porque viram ele jogando na base e tal, mas não deu nem tempo do cara jogar uma temporada inteira num clube assim como titular pra já ir pra Europa. O Neymar ficou porque ele bateu o pé, né? Senão já teria ter saído já poderia antes. ter saído bem antes, né? Então ele bateu o pé, resolveu ficar. Eu tive a oportunidade de fazer a final, né, 3 jogos no Campeonato Paulista naquele ano 2010, e a gente viu o monstro que era um menino, já era uma qualidade absurda. Sim. Né, e ele bateu o pé para ficar, foi campeão da Libertadores com o Santos, né? Hoje, queira ou não queira, do jeito que saiu ficou meio estranho, mas a torcida do Santos tem ele como ídolo. Sim, né? Lógico. Então, mas os jogadores, os mais jovens, tá vendo o Vinícius, o Rodrigo, esses já estão indo embora. Né? Não dá tempo, né? Não dá tempo. Vai falar assim, mas é pra
fazer um caixa, mas pô, os jogadores são todos fatiados, que nem entra pro clube, né? É verdade. Sérgio Soares é o nosso convidado de hoje do programa Vai Ter Copa. Que prazer receber você aqui, hein? É uma Estava satisfação. todo mundo numa grande expectativa. 4h03. Essa é uma cobertura experimental da Copa do Mundo 2018, feita e realizada aqui pelos alunos de jornalismo da Faculdade ESPM São Paulo. O programa Vai Ter Copa todos os dias e a gente sempre recebe um convidado especial. 4h03. Obrigada a você que está conectado com a gente através das redes sociais aí. Faça a sua pergunta, divulgue a nossa live no Facebook e divulgue o nosso site também, radio.espm.br. Vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com muito mais. Não sai daí. Vai Ter Copa! O mercado brasileiro busca cada vez mais profissionais com capacidade para liderar, que tenham um conhecimento aprofundado e que saibam indicar caminhos em direção às melhores soluções. Na ESPM, o estudante une conceitos a experiências. Os professores atuantes no mercado o ajudam a desenvolver um pensamento analítico, inovador e criativo, necessário aos líderes de sucesso. Além disso, os estudantes da pós-ESPM se relacionam com colegas que são executivos das melhores empresas do país. Têm portas abertas para expandir o network e se destacar no mundo dos negócios. Tudo isso combinado para formar profissionais com o DNA ESPM. Visão inovadora que soma conhecimentos técnicos e práticos a marketing, gestão e empreendedorismo. Pós-graduação ESPM, formando profissionais que estão sempre um passo à frente. ESPM, quem faz, transforma. Fazer MBA na ESPM foi decisivo. Tudo começou a acelerar. Descobri oportunidades que eu nem imaginava. Consegui uma posição de destaque. As aulas vão além do conteúdo, fazem você pensar. Construir relacionamentos que duram até hoje. Ganhei confiança e assumi novas responsabilidades. Agora, posso falar, sou reconhecido como transformador. Era o que faltava para começar o meu negócio. E você? O que projeta para a sua carreira? Faça pós e MBA na ESPM e prepare-se para ser um profissional de destaque. Inscreva-se. Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Vai Ter Copa! Voltamos ao vivo ao programa Vai Ter Copa, sempre recebendo um convidado especial. Nosso programa é um bate-papo sempre com o entrevistado, falando sobre a Copa, a expectativa, a seleção, jogadores. E sempre tem que vir, gente, uma pessoa que entende do assunto, né? Hoje não é diferente. Estamos recebendo o Sérgio Soares, ele que foi um baita jogador, passou por grandes times aqui no Brasil, jogou no Guarani, Palmeiras, teve uma passagem muito significativa, muito importante e também já foi para fora do Brasil, jogou em outros times. Atualmente é técnico e está contando pra gente nos bastidores, saiu recentemente do Santo André e está alçando voos aí diferentes, podemos dizer assim. 4h07. Você que está na live no Facebook, manda a sua pergunta, participa com a gente, vai ser muito legal saber que você está aí do outro lado nos acompanhando. Essa é uma cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018, um projeto dos alunos do Centro Experimental de Jornalismo, com parceria dos alunos de jornalismo da Faculdade ESPM São Paulo. Tem uma equipe maravilhosa aqui comigo, os meninos que manjam tudo de futebol e mais um pouco. E não vão perdoar o Sérgio, né? Muita pergunta? Opa, bastante. O que você tem preparado, Mário? Olha, eu queria, na verdade, perguntar pro Sérgio, a gente até comentou rapidamente sobre Djalminha aqui, mas eu queria confirmar pra ele, sim, qual foi o melhor jogador com quem você jogou a favor e contra? Não, o melhor jogador que eu joguei foi o Djalma, né? Um jogador acima da média, muita qualidade. Né? A gente pode falar craque, o Djalma é sinônimo de craque. Né? Um jogadorzaço. Né? O que ele fazia dentro dos treinamentos era um absurdo.
né? E você via o tamanho da facilidade que ele fazia, que quem olha fala, fazer isso daí é fácil, não era tão fácil assim, né? Então o Djalma foi o atleta que com enorme qualidade que eu joguei, que eu posso dizer, eu tive a oportunidade e o prazer de jogar com um craque que foi o Djalma. Jogar contra, cara, eu joguei contra algumas feras, hein? Joguei contra Zico. Uau! Nossa, aí sim, hein? Joguei contra Raí, joguei contra Pita. Romário chegou a jogar também? Romário também. Joguei contra algumas feras aí, né? Leonardo. Tem bastante gente daquela época, uma né? Seleção. Tem bastante gente que joguei contra. Muita gente de qualidade. O Zico, na minha opinião, foi o número 1, né? Eu tive a oportunidade de jogar contra e o prazer, às vezes dentro do campo, você dá uma paradinha e fica olhando o cara, o que ele fazer com a bola é um absurdo, né? Então o Zico foi o cara, assim, no nível... E meu ídolo, né, que na oportunidade era o Sócrates, mas eu tive a oportunidade de jogar contra ele, mas ele já estava parando quando ele voltou para o Santos, voltou para o Brasil, jogou no Flamengo e jogou no Santos. Né, eu joguei contra o Sócrates, né, já estava já no finzinho. Então... Você ia até te perguntar, ele foi sua grande inspiração como jogador, assim? Não, porque é estilo diferente, né? O Sócrates era um absurdo, né? O Sócrates era gênio. Né? Eu tinha que carregar piano, correr, né? Sim. Então, mas eu gostava muito de ver ele jogar pela qualidade e a inteligência, né? Você vê um atleta jogando com qualidade e o cara que consegue enxergar antes da bola chegar, isso é... Prever a jogada. Você fazer a leitura, né? O craque, né? O bom jogador, ele prevê a jogada. O craque, ele antevê a jogada. Uau. Né? Então é isso, e esses caras eram nesta linha. Né? Pô, tinha o Rivaldo que jogava muito, tinha o Miller que era inteligentíssimo, né? Que eu joguei no Palmeiras. Né? Então, pô, Cafu na função. Aí você vem pra trás, aí tem a Cafu, tinha a Júnior, né? O Flávio Conceição também, que era um boníssimo jogador. Sim. Então tem alguns caras que são diferentes. Então eu tive a oportunidade de jogar com essa tropa toda aí. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar muito tempo. Claro, mas são muita gente. E Sérgio, algum jogo que você carrega, um título que você carrega com carinho na memória? Cara, como jogador, sem dúvida, o Palmeiras de 96 era um absurdo, né? A gente entrava pro campo, sabia que ia ganhar. Sim. Só ia ver de quanto. Porque ia ganhar. Porque aquele time é muito bom. Eu vou contar uma história pra vocês aqui, ó. Eu saí do Guarani e fui pro Palmeiras. E aí eu joguei no Campeonato Paulista, nós estávamos jogando com o Guarani no antigo Parque Antártico, que é o Aliança agora. O Guarani fez 1-0. Aí o Fernandão, que é um cara que nós jogávamos junto, o volante, cheguei pro Fernando e falei assim: você acordou as onças aí, meu filho, com onça com vara curta. 15 minutos que o Guarani fez o gol, tava 3-1 Palmeiras. Aí eu falei pro Fernando, para. Aí os caras do Guarani foram lá, a bola na trave. Porra, nós pegamos a bola, atacamos, eu falei, Fernando, tá bom, demos bola na trave, para, 3-1 tá bom, meu. Você ficar acordando os caras aí vai ser problema. Aquele time do Palmeiras era um absurdo, era um absurdo. Não tinha pro Palmeiras, não tinha pro Corinthians, não tinha pro São Paulo, não tinha pro Santos. Nós fomos na Vila, ganhamos do Santos 6-0. Na Vila, que é difícil, né? Então aquele time era muito forte. Esse time é o time que eu carrego, assim, é a minha inspiração. Falar, Sérgio, o que você se inspirou para se tornar treinador e montar os seus times? Palmeiras 96. Palmeiras 96 e seleção de 82. Tá. E aí, como atleta, na Arábia, eu tive muitas conquistas. Né? É um mundo diferente que pouca gente conhece, mas lá eu joguei uma final de Copa do Mundo Árabe com 80 mil pessoas no Estádio do Rei. Né? Então, lá eu fui ídolo. De nego sair do CT, seguir meu carro, eu ir numa loja, eu não pagar nada, meus filhos ganharem presentes, né? Então, lá eu tive uma dúvida, uma curiosidade minha, como que é a vida lá, ô Sérgio? Tipo, o dia a dia, é diferente, é melhor, é pior? Não, é completamente diferente. Por exemplo, a Vivi tá aqui entre nós, não estaria entre nós. Né? É tudo separado. A mulher estrangeira tinha que usar um véu, o batonzinho que a Vivi tá usando não pode, tem que botar uma baia. E lá eles fazem tudo de carro, não é? Não tem esse costume lá na Arábia Saudita? Eu não sei se quando na época que você jogou ainda era assim, mas tudo de por causa da carro, temperatura também, né? Muito quente, meu. Muito quente. E a época do Ramadã, que você não pode, você tem que jejuar durante a luz do dia, só pode comer a partir do pôr do sol. E você estrangeiro, você não pode mascar um chiclete na rua. Né? Você acaba
Se adaptando, Não né? tem jeito, você tem que acompanhar. Os treinamentos eram 8 horas da noite, o jogo às 11, porque precisava fazer digestão. Então por aí você vê o quanto é diferente. E lá na Arábia você não consegue entrar para fazer turismo, diferente dos Emirados, do Catar. Na Arábia Saudita só entra para trabalhar. Então quem tiver a oportunidade de ir, um dia vocês vão ter para ser jornalista, para acompanhar alguma coisa, vá, que é uma experiência completamente diferente. Legal. Que você não tem como contar, falar, eu vou até a Arábia lá para poder. Você não entra. E quanto tempo você ficou lá? 2 anos e meio. E o futebol também é muito diferente? É diferente. É lógico que é um nível menor, mas... né? Inferior e tal. Mas assim, o Sami Al-Jaber, que hoje é o presidente do Al Hilal, se você olhar para ele jogando, você não fala que ele é saudita. A seleção da Arábia de 94, que vocês viram, que o Said Ueran fez aquele golaço contra a Bélgica. Que classificou para a fase para as oitavas, né? O nível era daquele. Então não era tão baixo assim para a época, né? Então, mas eu fui muito feliz lá, cara. Eu te digo que lá foi a mudança na minha vida. Eu saí do Juventus, fui pro Hilal, do Hilal voltei, fui pro Guarani, fui pro Palmeiras e as coisas mudou completamente. E no Santo André, o título de 2004, hein? Ah, aquele lá foi épico. Aquilo, o que acontece? Ninguém acreditava. Nós empatamos, vamos já pra final. Empatamos, eu vou contar aqui. Vitória e Flamengo numa semifinal, Santo André e 15 de Campo Bom na outra. A gente acompanhando e Libertadores ainda, São Paulo e Once Caldas. É verdade. Porra, nós secamos tanto o São Paulo pra não ir pra final, porque a gente queria tudo ficasse voltado pra a final da Copa do Brasil. São Paulo saiu. Quem que a gente quer encarar na final? Vamos encarar o Flamengo. Porque o Vitória era um time mais difícil, era mais rápido, ia ser chato. Né? E o Flamengo, a gente estudando, via que o Flamengo tinha um declínio físico a partir dos 25 minutos do segundo tempo. E aí, caiu o Flamengo. Primeiro jogo, nós não fomos nem pro Rio para escolher. Pode ser no Rio, segundo jogo, não tem problema. No bolinha. Primeiro jogo em São Paulo, segundo no Rio. Maracanã, né? Maracanã. Aqui foi no Palestra, né? Foi no Palestra. É verdade. 2-2 no Palestra. Pô, e naquela oportunidade, gol fora tinha peso 2. Aí o que aconteceu? Pô, o Flamengo é campeão. Não, internamente a gente sabia que a gente podia. Viajamos pro Rio. Qual é a estratégia? Estratégia é o quê? Vamos segurar os caras, porque o Flamengo ia ter que atacar. Mesmo com a vantagem, o Maracanã lotado, 70 mil pessoas, show da Ivete, festa. Você acha que o Flamengo ia esperar? O Santo André, o pequenininho, o Flamengo ia esperar? Não, o Flamengo veio. E a gente segurou. O Flamengo veio. O Flamengo foi perdendo a força. E aí a estratégia, pô, nós precisamos fazer um gol no segundo. Nós tivemos tanta sorte, com 6 minutos nós fizemos 1-0. O Flamengo desesperou, veio de novo. Com 20 nós fizemos 2-0. Eu no banco eu pensava comigo, o máximo que esses caras podem acontecer é empatar, mas do jeito que eles estão jogando, nem isso vai acontecer. Então deu tudo certo. Né? Aí o Chamusca não conseguia falar com o Chamusca, eu comandei o time, mudamos a hora que tinha que mudar, os caras botaram o Tirso, que era um cara pelo lado forte, eu botei o da Guia, fechamos lá, matamos o Flamengo, então a estratégia foi perfeita. E foi tudo do jeito que a gente queria. Né? E aí ficou marcado. Maracanã, Flamengo, Santo André pequenininho, né, um gigante. Disputar uma Libertadores, né, com o Fluminense foi campeão o ano seguinte, mas o Fluminense não, o Paulista de Jundiaí, foi né? campeão o ano seguinte, mas não teve a repercussão que teve, porque o Santo André ganhou do Flamengo no Maracanã, o templo do futebol mundial. Né? É o sonho de todos nós, um dia, jogar no Maraca lotado, numa final, e você abater o Flamengo. Pô, tá na história, não só do Santo André, mas do futebol brasileiro. Flamengo do grande Afonsinho aqui, né? Eu só queria aproveitar a oportunidade, desculpa te cortar, Bruno, porque chegou uma pergunta aqui no nosso Facebook, do Gabriel Soeiro, um abraço pro Gabriel Soeiro, meu amigo. Que ele perguntou, a gente tava falando um pouco dos jogadores identificados com o clube, eu queria saber, né, ele perguntou do caso do Zeca, né, do Santos, que chegou já no Inter já dizendo que era muito grato ao Santos, e aí ontem já deu uma provocada, né, no jogo. Então, assim, o que você acha dessa relação entre jogador e clube, principalmente nesse caso do Zeca? Bom, quando você sai na justiça, né, já não é bom, né? Eu acho que isso aí já não é um caso legal. O Zeca saiu na justiça, né, porque parece que teve alguma pendência financeira e ele conseguiu, então já não é bom. Mas eu acredito que ele seja grato mesmo, né? Porque foi o Santos que o lançou, que o oportunizou a ser um atleta profissional, aí a seleção, ser campeão olímpico, né? Então eu acredito que a fala dele foi do fundo do coração.
Né? Só aproveitou o momento pra dar uma provocadinha mas ali acho que, sabe, no assim, futebol mesmo. Futebol tá muito chato, Sim, né, meu? sim. Futebol, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Meu, futebol é entretenimento, meu. Você não pode ter o futebol. Não, o futebol tem que ser aqui, ó. Calma. Pode dar uma. Pô, pode dar uma. Mas tudo de forma sadia. Você espeta, que nem ele deu uma espetada. Amanhã tem o segundo turno. O Santos vai lá, ganha lá no Olímpico, os caras dão uma espetada e havendo respeito, né? Claro, tá tudo dentro Claro. Eu ainda acho que o futebol ele pode ter essas provocações, mas tudo dentro de uma linha para que não leve pro lado de fora, porque o pessoal fala, vai provocar o torcedor, não vai... Eu também sou totalmente contra o cara. Eu joguei no São Paulo, por exemplo. Eu faço gol contra o São Paulo, qual o problema de você comemorar? Vai lá, comemora com a sua torcida. Você não vai na torcida do São Paulo para provocar, mas comemora. O Damião fez o gol, o Damião ficou quanto tempo no Santos? Aí fez o gol ontem e levantou a mão. Eu sou contra isso. Comemora, vibra. O momento máximo, né, da alegria do futebol. Todo mundo quer fazer um gol, quer vibrar a torcida. Aí o cara vai, faz o gol e levanta a mão. É a mesma coisa do Salah contra a Roma. Fez o gol. Faz o gol, comemora e pronto, e não tem problema nenhum. E o respeito continua pelo aquele clube que você já trabalhou. Falta tipo Viola fazia, Paulo Nunes, fazia a provocaçãozinha. Sim, claro. Os anos 90 foram... Viola imitando o porco. Eu acho que tem que fazer. Né? Agora, todo mundo fala que não, mas não provoca ninguém. Não precisa, o cara, a mesma coisa, o cara pega na bola, dá uma caneta, faz isso. Aí o cara fala, tá provocando. Vai você dar caneta no cara, meu. Você tem qualidade? Vai você e faz. Agora o cara não pode dar um chapéu, dar uma caneta. Mas o cara tem que fazer quando tá 0-0, quando tá 4. Quando o Neymar dava carretilha também, os jogadores falavam que era falta de respeito. Não, falta de respeito. Ele tem qualidade, é falta de respeito. Ele tem qualidade pra fazer. E quem não tem, não consegue fazer, pô. Eu acho que vamos né, parar com esse negócio de futebol, ficou muito chato. Futebol tá muito chato. Deixa, quem tem qualidade, tem qualidade. Quem não tem, filho, faz de outro jeito. Como você era como jogador? Era o cara que comemorava mesmo? Eu vibrava. Eu vibrava. Você pulava na torcida, fazia tudo? Eu vibrava. Eu era um jogador que, pra mim, não tinha esse problema. Eu era difícil fazer um golzinho também, né? Mas... brincadeira, fazia meus golzinhos. Né? O Campeonato Paulista em Qual 92. Qual foi o gol aí que você mais... Que eu mais vibrei? Vibrou. Mas todos, né? Todo gol tem que sim, vibrar, mas né? tipo aquele que você falou, não, tem que fazer o gol hoje. Não posso sair daqui sem. Eu vou falar pra você, eu fiz meu primeiro gol no profissional foi contra o Guarani na Javari. Contra um Guarani de Evair, Barbieri, Sérgio Neri, Ricardo Rocha. Né? A gente tava perdendo o jogo de 1-0 e eu fiz o gol de empate. Meu, eu como vibrava. Se fosse o gol da vitória, Na outra semana eu fiz outro, aí desembestei. Já achou que ia virar atacante, já, né, mas Sérgio? gol você tem que fazer, gol você faz, você tem que vibrar mesmo, meu. Não Quantos gols você tem na carreira, Sérgio? Eu tenho 50 gols na minha carreira, um cara de meio de campo pra trás, hein? Né? Fiz muito gol na Arábia. Né? Eu fiz um gol que o Salvio fala, jogando Copa Paulista em 2002, que eu já tava com 30 e tralalá. Juventus e 15 de Jaú lá no Nacional. Eu dei uma meia-lua no cara, entrei na área, bati de 3 dedos, me botei no ângulo. Só falei assim, o gol mais bonito que eu vi trabalhando foi o seu, Sérgio. Foi pena que foi lá no Nacional, né? Podia ter sido no Morumbi. 4h21, estamos ao vivo com o programa Vai Ter Copa, transmitido aqui pela Rádio ESPM São Paulo, uma super produção da cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018, uma parceria com o Centro Experimental de Jornalismo e com os alunos de jornalismo aqui da Faculdade ESPM. Hoje uma super equipe aqui no programa ao vivo, vários entrevistadores aqui junto comigo para conversarmos um pouquinho com esse grande jogador, Sérgio Soares. Teve uma passagem muito importante, ex-jogador aí, jogou no Juventus, Guarani, Palmeiras, como ele mencionou, marcou bastante a carreira dele. Jogou fora do Brasil, na Arábia Saudita, ele comentou, no Japão e também passou por grandes times como técnico, saiu recentemente do Santo André, mas tem muita coisa para contribuir com a gente aqui, está falando bastante sobre a sua experiência e sobre os jogos que marcaram a sua vida. Bom, eu quero compartilhar um detalhe dos bastidores aqui.
Quando o Sérgio chegou aqui na faculdade SPM, nós fomos eu e o Bruno Bortolo aqui, fomos levá-lo para conhecer um pouquinho, e aí a gente foi mostrar um estúdio aqui para ele, onde tem uma ilha de edição. Vários computadores onde os alunos de jornalismo fazem edição dos vídeos. De publicidade também. De publicidade, né? De jornalismo fazem a edição dos vídeos para TV. E aí ele fez compartilhou uma informação que eu achei muito interessante. Quando ele estava falando que todos os clubes, né, tem um estúdio semelhante a esse, aonde vocês ficam ali só estudando o time adversário, estudando uma possível contratação. Explica um pouquinho esses bastidores de como é que é num clube aqui no Brasil. É a chamada análise de desempenho, né? É isso aí. Então os clubes hoje também têm uma ilha de edição, né? Os grandes clubes hoje têm pelo menos 5 profissionais, né, que fica nessa ilha de edição, tem alguns aspectos que são abordados, fica mapeando atletas para uma possível contratações, né, com contratações para o próximo ano. O especial é durante a competição que você fica analisando o seu adversário, né? O analista de desempenho tem o que fica dentro da ilha de edição, tem o que vai em loco, né, para poder analisar o adversário, e aí traz as informações, e aí tem as imagens. Aí dentro dessa ilha de edição é feita as imagens, né, que você vai analisar o adversário, bola parada, o posicionamento do adversário, se é um time que ataca mais pelo lado direito, se é um time que ataca mais pelo lado esquerdo, se é onde ele tem mais fragilidade, se ele fecha a zona central, se ele empurra o adversário pelo corredor. Então tudo isso é feito pelo analista de desempenho nessa ilha de edição, onde o treinador é abastecido com todas essas informações, né? Então hoje não tem surpresa. Apesar de o treinador fechar o treino, né? A gente fecha o treino, mas hoje não tem surpresa porque você é abastecido por informações dos seus analistas. Legal. Agora, pra aproveitar o gancho, Vivi, como é que vocês passam isso pros jogadores? Porque eu já vi muitos jogadores em entrevista falando que tinha técnico que passava vídeos e horas, relatórios pra ele estudar, e que os caras falavam, uma boa, qual a chance de eu ficar olhando e tal. Então qual é esse desafio de você conseguir transmitir isso pro jogador de uma maneira que seja sucinta e que ele realmente desperte o interesse nele também? Né? O que hoje é cientificamente provado que você consegue manter a sua atenção num período de 15 minutos. Passou 15 minutos, você desvia o nível, cai o grau de atenção. Então a gente procura montar um vídeo, editar com 15 minutos no máximo, com tudo isso que eu te falei de informações. Porém, hoje, com a questão do WhatsApp, né, você acaba mandando vídeo no WhatsApp dos jogadores, vídeo de 1 minuto, de cada setor. Né? O cara joga na lateral, você mostra, você vai marcar, exemplo, o Pedrinho joga do lado direito, o meu lateral esquerdo, aí você manda um vídeo das ações do Pedrinho. Certo. Por onde ele vai jogar, para onde ele vai... Exatamente. Legal. Coisa de 1 minuto e pouco. Então o cara tá no WhatsApp, o cara pega o celular, aí ele abre lá e vê o setor dele. Mas, né, tem treinador que gosta de passar durante a semana o vídeo, né, com um período aí de 15 minutos, é o máximo, né, pelo menos no meu caso é o máximo 15 minutos. Sim. Mas tem treinador também que gosta de passar vídeo a semana inteira, aí esquece. Para quem for jogador, isso aí você já consegue detectar, porque você sabe que isso de vez não entra na cabeça do cara. Sim. Pelo contrário, fica maçante, desgasta, o cara... Putz, tem vídeo hoje de novo. Tem vídeo hoje, entendeu? Fica até chateado, né? Não, poxa, não mas tem. Aí o cara não... Aí de vez você tem um efeito contrário, né? Exatamente. Né? Então, isso aí é importante, essa tecnologia é importante você usar e também é importante você saber utilizar para repassar para o atleta. Ô Sérgio, é o seguinte, 4h27 agora, você tá falando sobre esses bastidores aí do técnico, vamos pegar essa experiência que você tem como jogador e como técnico, vamos trazer agora para o cenário que a gente está vivendo, muito atual, que é a Copa do Mundo, a grande expectativa que a gente tem com a nossa seleção brasileira, com o nosso técnico, dentro da sua visão como técnico, quais são aí os desafios do nosso técnico agora? Eu acho que o Tite conseguiu, o maior desafio que o Tite tinha na seleção, ele já conseguiu. Ele conseguiu estruturar a seleção taticamente. Né? A seleção hoje tem um bom desempenho. Esses dois amistosos que a seleção fez, taticamente o Tite encontrou uma formação. Muitos criticaram o primeiro tempo do primeiro jogo contra a Croácia,
mas ali era uma experiência que ele possa vir usar dentro da competição, que é, às vezes, trabalhar com 3 volantes, é um time que vai ser atacado, né? Aquela formação é para quando você for atacado, para você sair em velocidade, e a seleção não funcionou muito porque a Croácia esperou um pouco mais, e aí os jogadores não têm a criatividade para poder propor jogo, né? Aí no segundo tempo ele botou a formação que ele tinha um pouco de receio, porque ele achava que trabalhar com todos aqueles atletas com qualidade ofensiva, você ficaria um pouquinho vulnerável, e não foi isso que aconteceu. Ele equilibrou no segundo tempo, e já no jogo de ontem, né, ele realmente, eu acho que ele teve a certeza que é possível trabalhar com esses atletas jogando no 4-1-4-1, com ocupação de espaço, perde a bola, você vê bem que o Tite fecha a zona central, recompõe, e aí depois você cria dificuldade para o adversário. Então, eu acho que o Tite tinha de dificuldade, ele conseguiu estruturar a equipe. Agora, para a sequência da Copa do Mundo, lógico que tem ansiedade, principalmente a dele. Puxa, né? Imagina, deve ser muito grande, porque né? ele é a primeira Copa do Mundo dele. Em compensação, ele levou muita gente que já disputou a 14. Então ele vai ser a âncora dele. E ele foi inteligente nesse sentido. Porque o Tite, a gente sabe que ele é um cara tranquilo e humilde a ponto de chegar pro Marcelo e falar: meu filho, pô, tô precisando, o que acontece? Neymar, né? Os caras que já disputaram a Copa do Mundo, né? Que a hora que ele sentir dificuldade, ele tem pessoas, tem o Tafarel. Nessa hora o jogador com experiência, então, dá um auxílio legal pro técnico. Com certeza. Não, faltou pra nós em 14, né? Em 14 a gente tinha um treinador que tinha experiência de Copa, mas dentro do campo a gente tinha muita gente sem experiência. E ainda com a pressão que a gente tinha por estar jogando em casa. Então acho que o Tite conseguiu estruturar a seleção, e a seleção hoje está pronta para fazer uma grande Copa. Ô Sérgio, e a questão, você citou a questão de 14, de ter jogador experiente que faz diferença. Você acha que o emocional, acho que em 2014 o emocional acho que pesou demais. A questão do 7-1 a gente pôde ver. E para essa Copa, velho, o que tem que fazer? Não, para essa Copa vai trabalhar? Eu acho que para essa Copa a gente não vai ter esse problema, né? Eu acho que pelo contrário, a gente tá com o nego cascudo hoje, né? O Neymar tá com uma idade boa, o Thiago, que é o mais criticado nesse sentido do aspecto emocional, né? Por ele ter, dessa vez não vai acontecer nada disso, né? O Marcelo também é outro jogador que já teve na Copa. A gente tá com muitos jogadores que já participaram de Copa do Mundo. Eu acho que vai ter ansiedade natural, né? Mas na hora que a bola rolar... O Thiago foi retomado, voltou a ser titular agora há pouco, né? Sim, mas ali, na minha opinião, o Thiago seria o titular. Eu vou te dizer por quê. O Marquinhos é muito baixo, né? É um baita de um jogador, mas o Marquinhos é muito baixo. E a Copa do Mundo classificou algumas seleções de estaturas elevadíssimas no setor ofensivo. Sim. A própria Áustria agora, desse final de semana, o atacante é 1,92 m. Sim. Fora que dos 5 gols que o Brasil já sofreu desde o Tite, tudo bem que são pouquíssimos gols, mas são 4, dos 5, 4 são de bola aérea, Sim. né? Eu vejo o seguinte, ó, o Dani machucou, né? O Dani jamais não seria convocado ou jamais seria um reserva na seleção, né? Mas a ausência do Daniel Alves contribuiu muito para que a gente elevasse a nosso setor defensivo. Sim. A entrada do Danilo e aí a entrada do Thiago, a gente só tem um jogador que é baixo, que é o Marcelo, né? Então aqueles homens na zona central, que é o perigo daquela bola alçada, a gente acabou melhorando a nossa estatura. Então eu tenho o seu Valdir Joaquim de Moraes, ele falava muito para mim, ó, Sérgio, treinador bom tem sorte. Tá aí, o Tite deu sorte. Porque se o Dani não machuca, ele tinha que levar o Dani e a gente ia ter dificuldade nas bolas de lado, né? Agora tem o Danilo, que é um cara alto, tá o Thiago, que ele botou e voltou super bem, né? Então a gente elevou a nossa estatura, tem o Casimiro no primeiro, então defensivamente a gente elevou a nossa estatura. Então a seleção, ela tá equilibrada nesse sentido, a gente não precisa ter essa preocupação, vamos ter a preocupação natural das bolas aéreas, que é normal você ter, mas a gente não tem a preocupação de ter jogador baixo, tanto é que o Fagner pode até vir jogar, mas vai ser mais difícil. Sim. Agora, o Sérgio, a gente tem ouvido muito falar sobre os times, principalmente os 3 que o Brasil vai enfrentar, né, na primeira fase. Que a questão é a ideia de que os times vêm muito defensivos, até a questão da linha de 5, né? A gente vê isso até o próprio Corinthians ganhou no passado ali, tendo uma defesa sólida, o Chelsea do Conte. Você acha que isso tem sido uma tendência no futebol e você realmente acredita que na Copa a gente vai ver mais seleções se defendendo e só as grandalhonas mesmo partindo pra cima? Eu acredito sim, que não só as grandalhonas partindo pra cima,
mas também se fechando. A própria Inglaterra, né, tá assim. A Inglaterra fez amistoso com o Brasil fazendo uma linha de 5, com 4 à frente dessa linha de 5, né, e você não entrava. Sim, né? O que o Brasil vai ter de dificuldade vai ser essa questão, porém, com essa formação ele consegue ter alternativa para poder furar esse bloqueio. Né? Ontem, no jogo de ontem, tentar a Áustria também joga desta forma, igual a Suíça joga, por isso que foi esse amistoso. E você viu como o Brasil fazia as infiltrações, a movimentação, às vezes a individualidade 1 contra 1. A gente sempre balançava e tinha infiltração. E é isso que precisa, né? Com uma linha de 5 com a qualidade e com movimentações como o Brasil o fez, a gente pode ter êxito. Agora que vai ter, eu acho que, na minha opinião, as seleções vão se fechar. Né? O que vai ter dentro do jogo vai ser, primeiro se fecha, para depois atacar. Garante a defesa, se possível faz aquele gol, que nem a Suíça fez contra a Espanha em 2010. Exatamente. Né? Eu acho que essa Copa, a tendência é muito para isso, porque hoje tem muita gente jogando com linha de 3, que na verdade essa linha de 3 defensiva, ela se transforma em linha de 5. Sim, os laterais os alas baixa, voltam, né? né? Baixa a linha e junta com os 3, faz uma linha de 5. Então a tendência é muito isso daí. Você... Pode perguntar. E pegando esse gancho aí que o Mário falou do grupo E do Brasil, que tem a Sérvia, a Suíça e a Costa Rica. A Suíça que vem de 6 jogos de invencibilidade, né? Em março goleou o Panamá por um placar elástico de 6-0. E esse mês empatou com uma campeã, a Espanha, empatou 1-1. E você acha que poderia ser uma pedra no sapato do Brasil, a Suíça? Eu acho que dificuldade o Brasil vai ter em todos os jogos, né? A Copa do Mundo vai ter dificuldade, mas eu acho que o Brasil tá muito maduro, na minha opinião, assim, para poder enfrentar esses adversários, né? Exemplo é que a gente pode pegar outras Copas e nenhuma véspera de Copa do Mundo a gente pegou adversário que jogaria a Copa do Mundo, né? Os adversários que nós pegamos pré-Copa do Mundo sempre foi mais fraco para você fazer o resultado e chegar com uma situação melhor. Então teve essa preocupação de pegar algo semelhante que você vai ter em Copa do Mundo, inclusive seleção que vão participar de Copa do Mundo, né? Então eu acredito que a seleção está bem madura, né? Dificuldade vai ter, não vai ser fácil. A primeira fase eu acho que o Brasil, né, passa bem, mas depois das oitavas em diante eu digo sempre, é um jogo só, não é mata-mata, é mata. E num jogo só, às vezes você pode não estar num dia bom, né, e as coisas não acontecerem, você pode sair. Né, mas eu acho que na primeira fase o Brasil caminha bem. 2010 foi assim, né? Um jogo contra a Holanda. Sim. Jogou bem, mas acabou em 2 bolas ali e perdeu. E aproveitando nisso, o Brasil chega como favorito, acho que desponta como favorito, mas tem outras seleções que são tão fortes quanto ela. Acho que a Espanha se renovou muito bem, misturou a experiência com jogadores muito jovens, que são muito bons. Muita gente fala da França, que tem um elenco excelente, com Griezmann, Pogba. Mas... Quem que é a seleção que pode despachar o Brasil? Que pode bater de frente com o Brasil? Eu sempre falo, né, eu tenho algumas pessoas, alguns amigos aí que eu sempre falo quais são as seleções que, na minha opinião, são candidatas, né, à conquista da Copa. Brasil, a França, a Espanha, a Alemanha e a Argentina corre por fora, né? Eu não acredito muito na Bélgica. Eu acho que não tem camisa, mas sim tem um bom time, né? Mas eu acredito nessas seleções. E dentro dessas seleções é possível, na hora de um cruzamento, pode ser que ganhe do Brasil. Agora, 4h36, você já faz a sua pergunta, Lucas? Tudo bem. Nós estamos aqui com o programa Vai Ter Copa ao vivo, 4h36, a cobertura experimental da Copa do Mundo 2018, uma produção super especial do Centro Experimental de Jornalismo, junto com os alunos de jornalismo da Faculdade ESPM São Paulo. A gente vai fazer, não um intervalo, mas a gente vai tocar uma música pra gente tomar uma aguinha, né? E pro pessoal continuar participando nas redes sociais. Nós temos vários comentários, várias perguntas e na sequência, voltando, eu vou citar o nome dessas pessoas e a gente vai procurar fazer essas perguntas aí, tá bom? Vamos de música, Afonsinho? Vai ter Copa! Ficou aberto aqui, Afonso. Você está saindo? Voa, canarinho, voa.
já sei, mas voa. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo brasileiro. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, o amarelo, azul e branco fazem meu povo feliz. E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, enaltece o que ele faz. Bola rolando e o mundo se encantando, com a galera delirando. Tô aí, quero mais, mais voar. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é rei. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é rei. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, o amarelo, azul e branco fazem meu povo feliz. E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, enaltece o que ele faz. Bola rolando e o mundo se encantando, com a galera delirando. Tô aí, quero mais, mais voar. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é do rei. Que é do rei. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é do rei. Voa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é do rei. Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Vai ter Copa! Estamos ao vivo na Rádio ESPM, cobertura experimental da Copa do Mundo 2018. O programa Vai Ter Copa e vai mesmo. E a gente está na torcida para nossa seleção voltar com aquilo que a gente mais quer, né, galera? Hoje a gente está aqui recebendo um convidado super especial, ex-jogador de futebol, técnico também, Sérgio Soares, uma passagem super especial pelo Palmeiras, e é uma honra para nós estarmos recebendo ele aqui na Rádio ESPM. 4h41, eu quero agradecer você que está participando com a gente através das redes sociais. Nós estamos no site da ESPM, que é radio.espm.br. Você pode assistir aí também ao vivo, nós temos 4 câmeras aqui no nosso estúdio, então você pode conhecer os convidados, saber um pouquinho dos bastidores e como é que funciona tudo isso. E estamos numa live ao vivo no Facebook, através da agência de jornalismo ESPM São Paulo. Compartilhamos aí nas nossas redes sociais, compartilhe você também. Tem bastante pergunta e bastante comentário. Quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo que está conectado com a gente, especialmente para o Chelsea Sara, o Leandro Valente, que está no Canadá, nos ouvindo e diz que está torcendo pela seleção brasileira. Que bom, né? É o mínimo, né? Brasileiro tem que torcer mesmo. O Leonardo Castilho também fez pergunta. O Mário já vai fazendo logo na sequência. Aliás, não sei se é o Leonardo, mas quero mandar um abraço para ele e para o Gabriel Soeiro. Quem fez pergunta foi o Gabriel, né? Isso. Na verdade, como nós já estamos aqui, também temos o tempo curto, estamos aqui já na pauta da Copa do Mundo. Eu separei aqui a pergunta do Gabriel.
Ele perguntou, Sérgio, já até você comentou da seleção de 82, ele falou, o Tite é excepcional, mas você acredita que a seleção vai voltar a ter um técnico com as características do Tele? E aí eu te pergunto, né, que fazia jogar o time do jeito que ele fazia, aí eu te pergunto, será que isso é uma questão, o Tite talvez seja uma adaptação do Tele pros tempos atuais, assim, o que você acha disso? Você acha que é possível a gente ter um novo Tele Santana, digamos assim? Na verdade, assim, o forte do Tite nunca foi a parte ofensiva, né? O Tite sempre foi um cara mais conservador, né? No setor defensivo, né? Mas com a qualidade que ele tem, a verdade, ele foi mudando um pouquinho o jeito dele no Corinthians, né? Aquele Corinthians 2015, que ele botou o Renato Augusto, botava o Jadson, né? E aí ele começou a mudar. E dentro da seleção, né? Com a qualidade que tem, ele se sentiu obrigado a botar todos eles a jogarem, né? Claro. Então, dentro das situações atuais, eu não sei se ele será um novo Tele, né? Mas ele tem jogadores com qualidade para poder fazer a seleção jogar com a qualidade que ele tem do entendimento defensivo, para ele ter esse equilíbrio, né? Que você tem a qualidade ofensiva individual de cada um, né? E ele tem o entendimento coletivo na parte defensiva, né? Mas eu entendo também que a movimentação, o Tite, você vê que tem o dedo do treinador, né? Você consegue observar assim que os caras começam a se movimentar, né? E as movimentações são sincronizadas e isso passa o dedo do treinador, né? O Neymar não fica jogando só no corredor, as triangulações, os laterais trabalhando também, pelo meio, por dentro, né? Quando o outro tá aberto, o lateral passa por dentro, né? Então eu acho que a seleção brasileira consegue ter uma qualidade ofensiva, né? Claro. E isso passa para a mão do treinador e, se você olhar, todos individualmente têm qualidade para poder fazer a ação ofensiva. E Sérgio, você que jogou no meio campo e agora técnico, você enxerga o último jogo de seleção brasileira foi com o Coutinho, o Paulinho e o Casemiro. Você enxerga algum nome, o principal nome ali do nosso meio campo? Você enxerga um meio campo de 3 jogadores perfeitos, assim, qual seriam eles, entendeu? Eu enxergo o equilíbrio desse meio campo é o Casemiro. É o Casemiro. Pra quê? Pra dar liberdade de ação do Paulinho passar, do Coutinho não ter que voltar tanto, entendeu? Então o Casemiro é equilíbrio. Você pode ver que todas as ações ofensivas do Brasil, o Casemiro tá sempre pendendo pro lado da bola, pra ser o homem a dar esse primeiro combate, para que não tenha a transição ofensiva do adversário. Então, na minha opinião, o Casemiro é o ponto de equilíbrio da seleção. Para que o Tite possa ter esses homens, né, com qualidade ofensiva, né, com transições, organização defensiva, o Casemiro é o ponto de equilíbrio. O Zidane já falava isso, né? Ele falou isso no Real Madrid. E aproveitando, qual outra formação que se o Brasil poderia jogar, uma alternativa para esse? Porque com o Fernandinho, Casemiro, Paulinho não deu muito certo, pelo menos no jogo contra a Croácia. Então, que formação ele pode usar para mudar um pouco? Então, a gente comentou, não deu certo porque essa formação é para um time que propõe o jogo, o adversário que propõe o jogo, né? Não o Brasil propor o jogo. Então o Tite ele usou isso como uma experiência para quando em algum momento dentro da Copa, por exemplo, pegar uma Alemanha, se ele entender que dentro do jogo nós estamos tendo dificuldade de perder o setor de meio, a Alemanha propõe jogo, a Espanha propõe jogo. Ele pode dar um equilíbrio com esses 3 homens. Inclusive foi como o Brasil jogou contra a Alemanha no amistoso, foi com o Fernandinho, exatamente, né? Então ele usou, o Tite conseguiu já variar, olhando à frente, que nas oitavas de repente a gente pode cruzar com a Alemanha, né? A gente classificando dependendo da posição, né? Oitavas, quartas são seleções de altíssimo nível. Então ele já trabalhou com essa formação. Então eu acho que não vai mudar muito disso. Ou vai ser essa formação que começou, ou será com 3 homens no meio campo. Copa do Mundo não dá pra você ficar mudando muito tempo, né? Eu tenho 2 sistemas. Ou vou jogar nesse 4-1-4-1 com 2 homens de contenção no meio, ou vou jogar no 4-1-4-1 com 2 homens por dentro que tem a transição, que no caso é o Paulinho e o próprio Felipe Coutinho. E Sérgio, você gostou dessa escalação mais ofensiva do Tite contra a Áustria, com o quarteto do Coutinho, o William, Gabriel Jesus e Neymar? Cara, eu sou a favor, né? Desde que eles se comprometam com a organização defensiva, eu sou a favor. Porque assim, eu fui um cara de marcação, aí eu vou por mim. Você marcar 1, beleza. 2, 3, é difícil demais. Pra quem marca é difícil, né? Se você tem o Neymar, você se preocupa com o Neymar, beleza, vamos marcar o Neymar. Aí você tem que marcar o Coutinho. Aí você tem que marcar o William.
as infiltrações do Paulinho, mais o Gabriel Jesus. Pô, são 5, 6 jogadores, como é que você marca? Então eu sou a favor. Se eles tiverem o comprometimento da organização defensiva, tem que deixar essa seleção fluir. Estamos ao vivo no programa Vai Ter Copa, recebendo hoje o nosso querido convidado aí, jogador Sérgio Soares, 4h48. O Chelsea aqui mandou uma pergunta e você já pode falar daqui a pouquinho. Aliás, pode falar agora já. Tá falando desse 7-1. Que coisa! A gente não esquece, a gente quer esquecer, mas o 7-1 tá aí. Não pode esquecer. Não pode esquecer, porque o que é ruim você tem que guardar para que isso não venha acontecer novamente. Pra não repetir, né? Pra não repetir. Não adianta você falar, eu quero esquecer o 7-1. Não, o 7-1 tá marcado, tá na história. Não adianta a gente falar, a gente fica chateado, mas aconteceu, né? E tá claro. Aí, a gente tem que caminhar daí para frente. O 7-1, na minha opinião, vamos falar rapidinho. Naquele jogo, a gente entrou com uma estratégia diferente do que a gente estava acostumado, né? Que, se vocês se recordam, a Alemanha tinha do lado esquerdo o cara que ficava enfincado, que ficava na organização defensiva. E o Filipão optou para entrar com o baixinho, o Bernard pelo lado direito, aonde você teria a marcação, né? Então, de repente, isso também não contribuiu para que a gente fizesse um bom jogo, né? Sendo que o lado direito da Alemanha, onde jogava o menino que joga no Bayern, o lateral direito. Não. Felipe Lahm. O Lahm jogava do lado direito, que era o cara que saía mais. Então ali você teria espaço para fazer velocidade na transição ofensiva. E o Filipão optou por botar o Bernard do outro lado. O forte da Alemanha, setor de meio. Né? Muito forte, né? Kedira, o Kroos, né? O Ozil. Então era o forte da Alemanha era um setor de... Então a gente tinha que fazer o quê? Botar mais... Esquece beirada. Bota um homem por dentro, fecha o meio e acabou. Então, de repente, a estratégia não foi a ideal e nós sofremos com isso. Agora, nessa questão, aí entra a questão dos treinadores. A partir desse resultado, todos os treinadores brasileiros, nenhum prestava. Todos os treinadores foram execrados. Tanto é que surgiu o curso da CBF, que já tinha, todos estão fazendo o curso da CBF, né? A licença A, a licença Pro, tá todo mundo se capacitando. Porque de 14 para frente, só treinador estrangeiro era o bom e o treinador brasileiro era ruim. Mas foi um dia ruim para todos nós, né? Porque o Filipão optou por uma situação que não era ideal para aquele momento. E aí os treinadores foram se capacitar, hoje tem um monte de gente nova, né? É pra gente falar da licença da CBF, que é feita lá no Rio. A gente tem a licença A, a licença Pro, que capacita, vem gente de fora, tá todo mundo se capacitando. Hoje a gente falando... o linguajar, as termologias atuais, né? Você fala de plataforma de jogo, você fala de modelo de jogo, você fala de bola coberta, marcação coberta, marcação descoberta, transição, organização, que é o que está sendo falado lá fora. E os treinadores brasileiros estão buscando treinamentos para que seja desenvolvido isso também. Claro. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Sérgio. Na verdade, nós estamos aproveitando esse programa Vai Ter Copa e sempre dando uma analisada nos grupos, né? E hoje a gente está aqui justamente no grupo E, que é o grupo do Brasil. E aí eu vou te fazer uma pergunta em relação ao Brasil. Uma pergunta simples, se você acha que o Brasil é favorito para pelo menos um grande favorito, assim, você acha que realmente temos muito mais chance do que nas últimas duas Copas, principalmente 2006 e 2010? E rapidamente um pouquinho sobre Costa Rica, Sérvia e Suíça, o que você espera de cada uma? Eu acho que o Brasil é um candidato, né? Favorito, ele vai transformar isso dentro da competição, né? Mas o Brasil é um candidato pelo que ele vem apresentando, né? Isso sem dúvida nenhuma, não por ser o Brasil pentacampeão, mas pelo que ele vem apresentando. Sim. Né? Eu vejo a Suíça é um time que tem característica de compactação defensiva, né? É um time que vai se fechar e vai sair para o contra-ataque. Isso será a Copa da Suíça, foi a da anterior e não vai ser diferente. Uma linha de 5 atrás, né? Já a Sérvia já é um time que procura jogar mais, né? Sim. Porque tem mais qualidade de jogo, vai ser um time que vai procurar jogar, mas não acredito que contra o Brasil vai querer jogar de igual para igual, né? Vai ter um pouquinho mais, vai ser mais contida nesse sentido, né? Eu acredito que a Sérvia deve brigar com a Suíça e com a Costa Rica, pensar, pô, o Brasil a gente tem que tentar aí arrancar ponto. Pelo menos um empatezinho. Sim, aí, e né? aí os outros a gente vai para dentro para poder ganhar a vaga.
A Costa Rica, na minha opinião, fez uma Copa muito boa passada, né? Não perdeu um jogo, né? Então é um adversário que o treinador, eu vi a entrevista do treinador agora, ele falou, tô estudando muito a seleção brasileira, né? Ele falou uma coisa lá que eu não concordo, né? Que falou que o Brasil, ele falou dos 3 volantes e o Brasil já tinha mudado. Sim, né? sim. Então eu acho que a Costa Rica vai ser na mesma linha de Suíça, Sérvia, né? Mas assim com um estilo de jogo diferente dos outros 2. E quem fica com a segunda vaga aí? Acho que Sérvia, talvez? Aí é palpite, né? É. Aí é palpite, é palpitar. Eu acho que pela qualidade de jogo a Sérvia, mas a Suíça... E o futebol hoje, você se fecha, joga por uma bola, você faz um gol, aí os caras, se não tiver jogadores com qualidade e um número de jogadores elevado, você às vezes não consegue furar bloqueio. De repente a Suíça pode levar. Uma organização coletiva, né, que às vezes faz a diferença. Exato. Bruno? Para o ping-pong? Não, ainda não. Quase, daqui a pouquinho. A gente está quase chegando ao fim do nosso programa e olha, lembrando você que amanhã a gente tem aqui no Vai Ter Copa um convidado também muito especial, é o Leandro Martins, ele que é jornalista esportivo, trabalha na Câmara de Vereadores em Guarulhos e também é apresentador de um programa que fala sobre futebol, fala sobre esporte, então ele tem uma baita experiência aí no âmbito esportivo, é um jornalista e amanhã é o nosso convidado especial aqui do Vai Ter Copa. E na quarta-feira também tem uma outra pessoa muito especial que você tem uma certa amizade, né? O Sérgio. Seu xará. O seu xará. Sérgio Goleiro, Sérgio né? O Peixe. Goleiro. Né? O Peixe. Vem aí, um cara gente boa, um cara também conhecedor de futebol, foi um grande profissional, né? E chegar a mandar um abração pro nosso amigo. Será uma bancada também muito bem servida. Com certeza. E essa de hoje está sendo excepcional, assim, muito bacana. Sérgio, a gente não chegou no fim ainda, mas vamos aproveitar para passar suas redes sociais aí, para quem está conectado com a gente, de repente, para te seguir no Instagram. O Insta é @oficialsergios. Acompanha aí. Eu sou novo nessa aí. Eu vi que você tem só 6 publicações. Sou novo, só tem sou 6 novo. publicações. Pressão do meu filho, falou, pai, tem que fazer uma, pai, tem que fazer. Eu falei, então faz. E ele que comanda. Ele que comanda lá. Que legal. Mas é muito bom, tem que estar conectado, né? Verdade. É, porque a galera gosta, lembra com saudade ainda. É verdade. Os palmeirenses ainda vêm te abraçar, como é que é? Sim, eu sou muito bem recebido no Aliança lá, eu sou muito bem tratado no Palmeiras, né? O pessoal tem um carinho enorme, tem gente da segurança, por exemplo, que é da minha época lá ainda, a gente sempre se deu muito bem com esse pessoal, eu me sinto muito à vontade lá, mas não só lá, né, mas por ter jogado lá, mas sou muito bem tratado no Corinthians, há 15, 20 dias eu fui no Corinthians quando o Fábio Carille estava lá ainda, né, fui muito bem tratado lá, no São Paulo, quando eu ia também sou muito bem tratado. A postura que você tem como atleta e como treinador, as pessoas te respeitam muito, te tratam muito bem. No Bruno Daniel, então... Lá é em casa. Lá é em casa, né? Santo André. Você é de Santo André, né, Paulinho? Eu sou, ó, por isso que você sou de São Bernardo, é rival. É do Olha, ABC. É do ABC, todo mundo aqui é quase do ABC. E aí me fala uma coisa, agora uma particularidade sua. A gente falou da sua carreira como profissional, como jogador, técnico, mas como é que é o Sérgio telespectador? Como é o Sérgio torcedor? Você é o torcedor que fica quietinho, que não quer comentário, não gosta que ninguém fala, fica isolado, você curte com a galera, você olha com uma análise, como é que é você como torcedor? Conta pra gente. Depende muito do momento, tipo assim. Seleção agora, seleção. Seleção brasileira, você já vamos olha, falar de Copa. Você já olha um pouquinho, de tudo, o torcedor... Você dá palpite? Tipo, assistindo ali e falar, eu faria isso. Esse jogador devia ter feito isso. Não, eu não faço isso, não. Eu na verdade, eu quero entender, né, o que o Tite tá fazendo, né? Eu acho que é diferente você falar assim, a gente vê comentarista falando, pô, eu faria isso. Não é você que tem que falar o que o cara tá fazendo, né? Então eu olho, eu quero entender o que o Tite tá fazendo, não o que eu faria, nada disso, né? Eu procuro ver o jogo, né? Entender, foi que eu acabei de falar, eu assisti o jogo do meu quarto, o primeiro jogo que o Brasil jogou com 3 homens no meio campo, homens de contenção, né? Eu olhei e falei, ele tá fazendo uma experiência. Aí eu vi, né, gente falando, pô, o Brasil tá jogando muito mal. Pô, mas o cara tá fazendo uma experiência porque ele vai usar na Copa do Mundo. Sim. Né? Uma variação. Então eu acho que isso que é
Aí vocês vão desculpar. Isso é obrigação de vocês, como comentarista, entender o que o treinador tá fazendo. Não falar o que você o que você faria. Não, eu faria, eu trocava fulano, botava ciclano. Não, ele tá fazendo uma experiência, porque dentro da Copa do Mundo ele pode acontecer uma situação semelhante e ele tem isso aí pronto. Não ele chegar aí dentro do jogo e falar assim, agora eu vou fazer isso. Então eu sou um cara que procuro ver o jogo. Agora na Copa do Mundo já tá programando churrasco em casa, família vai se reunir, é torcida então bandeira na varanda. É torcida coisa que a gente gosta mesmo, né? E esse clima de Copa é tão bom, e aqui a Rádio SPM nós vamos fazer a narração dos jogos. Os alunos estão sendo preparados para serem narradores, então vai ser uma experiência muito legal. Faltando 2 minutinhos para as 5 da tarde, quase no finzinho do nosso programa. Paulinho, uma pergunta? A última, derradeira, assim, pra fechar. Defina, o que é mais difícil, mais complicado? Ser jogador ou ser treinador? Boa, gostei. Muito É boa. facinho de responder. É fácil? É fácil. É ser Manda lá. treinador. Jogador é mole. Você vai lá, treina, acabou o treino, você vai embora pra casa. O treinador acabou o treino, você tem que ficar, programar outro dia, Olha conversar só. com o presidente. É um monte de Dor de treinador. cabeça, Vampeta treinava e ia tomar uma breja lá no Bahia. Treinar e ir embora, pô. Agora treinador não, treinador é mais difícil. E a cobrança toda ela é voltada para o treinador. O jogador, só se ele for muito mal, aí as coisas é cobrado para o jogador. O jogador, você treinou, fez a sua parte direitinho, você vai para casa, deita e dorme, e acabou. O treinador nem dorme. Olha só, tá falando de experiência própria, hein, gente? Sérgio Soares, hoje nos estúdios da Rádio ESPM. Nós vamos para um ping-pong agora. Coisa rápida, Vambora. viu? Não dá pra pensar muito, não. Vambora. E é resposta rápida Vambora. também. Eu começo e aí a gente vai fazendo aqui o circuito para que todos os nossos jornalistas hoje também participem. Favorito da Copa? Brasil. Você acha que vai ser o melhor jogador? Neymar. A surpresa da Copa. Bulgária. Jogador pra ficar de olho. Klinsmann. E a zebra? Quem vai ser a zebra da Copa? Zebra? Difícil, hein? Eu acho que não vai ter zebra, não. Difícil. Eu acho que não acredito em zebra na Copa, não. Além do Brasil, qual a seleção que você torce? Brasil. Definitivamente. E quem merece ser campeão? A Copa do Mundo é difícil. Vai depender durante a competição também um pouco, né? A Copa do Mundo é difícil. Por exemplo, a Copa do Mundo de 14, a Alemanha cresceu, todo mundo fala, mas a Alemanha cresceu dentro da competição. E ainda quase foi eliminada, né? Foi, então é difícil falar. Se a gente falar, a Argentina merecia ter sido campeã de 14. Sim. Né? E não foi. Pelo então, que jogou, né? Não foi na final. A Holanda jogou bem pra caramba. Vai no merecimento do jogo. Tá certo. E que venha pro Brasil, né? Tomara, né? E que a gente mereça isso, rumo ao Hexa. Sérgio Soares, muito obrigada pela sua participação hoje aqui na Rádio SPM, no nosso programa. A gente agradece de coração, foi muito bacana para nossa emissora, para nossa faculdade, para todos esses alunos de jornalismo aqui e para todo mundo que também está ouvindo você pela internet. É um prazer saber que você compartilhou, está torcendo pela nossa seleção. E vamos lá, rumo ao Hexa, né? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu agradeço, foi um prazer, foi muito legal bater papo. Bater papo sobre futebol é muito gostoso. Coisa boa, né? E estar com vocês, ter essa oportunidade de estarem com vocês, que amanhã vocês serão grandes jornalistas. Eu vou dizer, tava com vocês lá na Quando ESPN. vocês estavam estudando. Todo mundo preocupado com o DP, agora tá preocupado com o salário, pagar as contas. Depois não vem me fazer pergunta cabeluda na coletiva, né? Vai me complicar na coletiva. Mas foi muito bom, obrigado. É um prazer imenso falar sobre futebol e prazer imenso conhecer vocês. A gente que agradece. Eu quero agradecer aqui o Mário Garcia. Muito obrigada pela sua participação, Mário. Valeu, Vivi. Boa tarde aos nossos espectadores. Obrigado pela audiência. Eu que agradeço. Muito obrigada, Lucas Palma. Obrigado, Vivi. Obrigado ao Sérgio. Valeu a todo mundo aí que assistiu a gente. Quero agradecer o Bruno Bortolo. Eu que agradeço, Vivi. Agradeço todos os telespectadores que nos ouviu e muita boa sorte na sua carreira. Valeu, obrigado. Muito obrigada, Paulinho Lopes. Valeu, foi um prazer. Valeu aí, Sérgio. Ídolo do Ramalhão. Tamo junto sempre. Valeu, Paulinho. O Paulinho é especial, né? Que é de Santo André, né? Que é ali, ó, de Santo André. Quero agradecer também o Afonsinho, o Afonsos também, por toda a parte aqui técnica que participou com a gente. Muito obrigada mais uma vez, Afonsinho. Foi muito bom, viu? Para você que está com a gente conectado aí através das redes sociais, na nossa live e no nosso site, muito obrigada pela sua participação, por ter nos ouvido, mesmo você que não participou, mas pôde acompanhar o nosso programa ao vivo. Tem programa agora na sequência. Que horas?
Daqui a pouquinho, né? Logo na sequência já vem programa aí também pra você. Fique conectado com a gente. Amanhã tem jornalista aqui, eu já disse pra vocês. Então eu espero você amanhã, às 3h45, pra mais um Vai Ter Copa. Gente, agora 5h02. O Vai Ter Copa hoje foi apresentado por Viviane Leiso. Comentários de Paulinho Lopes, Mário Garcia, Lucas Palma e Bruno Bortolo. Participação especial de Sérgio Soares. Direção de Vitor Pupo, que está aqui à minha frente. Os trabalhos técnicos, Afonso Afonsos, Marcelo Bonora e Marcelo Urso Fernandes, com o apoio do Núcleo de Imagem e Som da ESPM São Paulo. A coordenação do projeto Copa do Mundo é da professora Patrícia Rangel e a supervisão do Centro Experimental de Jornalismo ESPM São Paulo, com a coordenação de Antônio Rocha Filho. Uma ótima tarde para você e vamos rumo ao Hexa, né? Se Deus quiser. Bom, gente, eu tenho um encontro marcado com você amanhã, 5h03. Uma ótima tarde. Até mais! Vai ter Copa! Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol!